Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que bênção. Obrigado, pastor Adevaldo, pela excelente condução da sala. Vamos para a nossa caminhada de hoje. A crença fundamental sobre o Espírito Santo. Você vai ver que ela não vai com um número ao lado, exatamente para você. Mas essa aqui, mas lá no Nisto Cremos é um número e aqui é outra, porque nós não vamos seguir exatamente a ordem. Algumas dessas crenças ficarão para estudar no ano que vem, porque eu queria terminar esse ano estudando sobre a volta de Jesus, então precisava encaixar, e algumas dessas crenças eu deixei especificamente para a gente estudar no ano que vem. Então, a sequência da sala não está exatamente a mesma sequência do livro. Por isso, na imagem que você vai receber, não tem um número lá para não confundir as pessoas e você dizer, não está igual, e surgirem perguntas que ficam causando gasto de energia desnecessário. Uma coisa que vai mudar essa semana, preste bem atenção aqui, ó, vai mudar essa semana. Na sexta-feira, não será o pastor Fernando que vai apresentar a crença fundamental. Nós vamos ter aqui o pastor Williams Costa Júnior, na sexta-feira. Ele terminou o processo de montagem do programa que veio ao ar aí na Novo Tempo e está disponível na internet, que é uma celebração do ministério dele, contando toda a trajetória dele, do pastor Bulhon, da Sonete e tal. Inclusive, neste movimento, há o testemunho, o meu testemunho está lá, e ele insere a sala 57, muito legal, né? Quem não viu ainda, procure ver. Amanhã nós vamos mostrar só o recorte do testemunho para você depois assistir todo o conteúdo. Daí ele ligou para mim, dizendo que essa semana ele vai estar aqui no Brasil, fuso horário adequado, e ele gostaria de estar conosco aqui na sexta-feira. E, obviamente, nós vamos tê-lo aqui na sexta-feira. A crença fundamental que o pastor Fernando iria estudar na sexta, nós vamos estudá-la no retorno da sala no ano que vem. Beleza? Então, para você entender o que vai acontecer durante a semana. Na sexta-feira, sofreremos essa pequena mudança. Combinado? Bom, vamos lá para o tema. É um tema muito extenso, tem muito conteúdo nesse tema, e eu vou precisar me deter em alguns pontos específicos nesses 6 anos de caminhada e fazer com que você entenda, assim, mais ou menos o suco, o sumo do processo. Então, essa primeira parte aqui, de onde eu vou extrair o conteúdo, que é do livro Nisto Cremos, eu não vou me preocupar em explicar muita coisa, tá bom? Eu vou fazer uma leitura geral de algumas partes fundamentais do capítulo e vou me deter a explicar na segunda parte. E você vai entender por quê. Esta primeira parte, você vai receber o capítulo todo rascunhado, como eu fiz. Você vai ter que pedir para o seu moderador. O moderador não está mandando mais na lista de transmissão, tá bom? Porque o Zap limitou até 35 envios na lista de transmissão. Se eu fizer mais de 35 envios, fecha e só libera para o mês seguinte para eu começar os envios. Então, os moderadores da sala, a partir desta nova regra do Zap, utilizarão a lista de transmissão deles exclusivamente para conteúdos da sala 57 e alguns envios que nós calcularmos que caiba dentro desses 35 envios. Então, vai ser bem limitado a partir de agora o envio via lista de transmissão de moderadores, e você que tem lista de transmissão deverá fazer a mesma coisa, senão o Zap vai fechar a sua quantidade de envios. Ou seja, todos que cooperam com a sala 57, que usam lista de transmissão, terão que limitar o envio na lista até 35 envios. Como nós temos 16 cultos
durante o mês, então eu envio um link por culto. Então, eu já tenho 16 envios dentro do mês, beleza? Geralmente a gente manda o QR Code. Se manda o QR Code junto, nós já vamos para 32 envios. Olha como é restrito. Então, você usa a lista de transmissão, deverá eliminar todo o conteúdo extra via envio pessoal, conteúdo lista de transmissão, só o link da sala e aquilo que nós pedirmos para você enviar estará dentro dos 35 envios. Você pode fazer a sua comunidade e também você pode fazer grupos do WhatsApp. Ainda dentro desses dois mecanismos, não há limitação de envios. Se você quiser transformar sua lista de transmissão, sem deixar ninguém de fora, em um grupo do WhatsApp, você pode fazer. Deixa a sua lista de transmissão quietinha, envie o link lá, e no seu grupo de WhatsApp, você manda os recados, você conversa com o pessoal, você ali pode enviar todo o restante do conteúdo. Ali a gente pode enviar os sermões da Sala 57, este capítulo que estará todo rascunhado, né? Você pode enviar no seu grupo, mas aqui na lista de transmissão, só 35 envios por mês. Bom, tendo esclarecido isso, a gente vai ensinando você na caminhada. Vamos para o tema. Como eu falei para você, eu vou acelerar nessa primeira parte e me deter mais na segunda, e você vai entender por quê, tá bom? Vamos então. O livro Nisto Cremos é a base que nós estamos utilizando para o estudo das crenças fundamentais e das nossas 6 doutrinas. Então, o que eu vou ler agora faz parte do livro Nisto Cremos. E na introdução do livro, do capítulo que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, está escrito assim: certo dia, inesquecível, ele se encontrava orando a Deus, quando um ruído, semelhante ao rugido de um furacão, irrompeu em meio ao grupo, como se a chama ardente em seus corações pudesse tornar-se visível. Línguas de fogo desceram do céu sobre a cabeça de cada um deles. Cheios do Espírito Santo, os discípulos eram incapazes de conter seu novo e ardente amor e regozijo em Jesus. Aqui já começamos a pensar em algo muito importante. Geralmente, a ideia é enviar pessoas para a missão, para que a missão reavive essas pessoas. De fato, quando você envia alguém para a prática da missão, Caleb, seja o que for, as pessoas, enquanto estão envolvidas com aquilo ali, elas recebem um ânimo importante, até adquirem alguma experiência importante. Mas quando voltam, ou quando esses eventos acabam, a, as situações que envolvem aquele evento desaparecem e aquela pessoa tende a voltar à estaca zero do seu impulso missionário. E o que a gente vê é uma igreja assim, ó, depende de eventos. Enquanto o evento está aqui no pico, a igreja está motivada. Quando os elementos do evento desaparecem, a igreja volta à estaca zero. Vem a semana de oração, o ânimo aumenta. A semana de oração acaba, a igreja volta a estaca zero. Não sei se você vive isso. Não sei se sua igreja é assim. Então, é porque está invertido o processo, amados. É porque está invertido o processo. Aqui o livro já começa logo ensinando para a gente. Cheios do Espírito Santo, os discípulos eram incapazes de conter seu novo e ardente amor e regozijo em Jesus. Missão, amado, começa em você recebendo o Espírito Santo. E missão é você cheio desse Espírito. Você vai praticar missão na sua casa, que é o primeiro campo missionário, vai praticar missão interna dentro da sua igreja e vai praticar missão externa fora da sua igreja. Receberam o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? E aí,
Nisto cremos, como a nossa teologia adventista explica, preste bem atenção aqui, ó. Ei, presta atenção. Quem é o Espírito Santo? O livro deixa muito claro. O Espírito Santo é uma pessoa. Atos 15, verso 28. Abre sua Bíblia aí. Atos, capítulo 15, verso 28. Abre sua Bíblia, por gentileza. Atos, isso é muito interessante, irmãos. Muito interessante o que está escrito aí em Atos 15, verso 38. Achou? Desculpa. Atos 15, verso 28. Atos 15, 28. E aí, a ideia do livro é provar que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? E aí está escrito assim, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja essa expressão aí, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que que você entende dessa expressão, Bianca? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Amados, olha aqui para mim. Preste bem atenção numa coisa. Palharini, a igreja cristã primitiva, ela foi fundada, a base, Valmir Pires, era o seu relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Mas e Cristo? Cristo foi para o céu, lembra? Que ele terminou sua obra, subiu aos céus, ele foi aprovado, voltou, ficou mais um tempo com os discípulos, exatamente, depois de 50 dias que eles haviam celebrado a Páscoa, a festa do Pentecostes era realizada. Olha que coisa interessante. A festa da Páscoa acontecia. E 50 dias depois acontecia a festa do Pentecostes. Páscoa e Pentecostes. Na Páscoa se comia o cordeiro e no Pentecostes se esperava o Espírito. Olha a relação profunda entre Jesus e o Espírito Santo, Jesus e a bênção de Deus, né? Já está assim estabelecido na maneira como Israel celebrava suas festas anuais. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Sabe o que denota isso para mim? Intimidade. Intimidade. Tanta intimidade que o Espírito Santo é quem direcionava as campanhas evangelísticas de Paulo. Paulo para cá, Paulo para lá. Tanta intimidade que o Espírito Santo pegou Estevão e levou até o eunuco e disse assim, vem cá, ensina esse camarada aqui, lá de Candace. Explica, batiza esse homem. Levou o camarada. Era tanta intimidade com ele. Era assim que eles viviam. Parece diferente do que nós vivemos hoje? Ou estamos despertando para essa necessidade? Bom, o Espírito Santo possui personalidade. Ele Ele contende, Gênesis 6:3, ele ensina, Lucas 12:12, ele convence, São João 16, verso 8, ele dirige os assuntos da igreja, Atos 13, verso 2, ele auxilia e intercede, Romanos 8:26, inspira em 2 Pedro 1:21, ele santifica em 1 Pedro 1:2. Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder, influência ou atributos de Deus. Somente uma pessoa pode empreendê-las. Então, o livro está dizendo assim, ó, o nisto cremos. E o nosso tratado em teologia do mesmo jeito. Em toda teologia que alguém vai se meter a escrever sobre o Espírito Santo, vai dizer que ele é uma pessoa. Agora, para aqui e pensa comigo. Com pessoas eu me relaciono. Repete aí no seu coração, irmão, por favor. Repete aí no seu coração. Com pessoas eu me relaciono. Ora, se o Espírito Santo é uma pessoa e eu devo me relacionar com ele, por que o pastor Wagner pastor 20 anos sem ter uma relação pessoal com o Espírito Santo? Por que o pastor Wagner passou 20 anos orando a Deus, terminando sua oração em Jesus Cristo
e o Espírito Santo era um estranho para mim. 20 anos como líder dessa igreja, eu não tinha um relacionamento pessoal, muito embora a igreja sempre se detivesse em ensinar que ele é uma pessoa. Por que as pessoas estranham quando nós falamos assim, ó, nós podemos conversar com o Espírito Santo? Ora, se ele é uma pessoa, com pessoas eu converso. Por que temos hinos que nós cantamos diretamente para o Espírito como uma oração cantada e eu não oro ao Espírito? Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo meio que se tornou um estranho. A igreja, ela foi crescendo, ela foi crescendo, ela foi crescendo, e infelizmente, em seu crescimento, em sua estrutura, o Espírito Santo ele foi sendo substituído por habilidades humanas ou estrutura. E você vai lembrar que o primeiro manual da igreja, ele foi escrito quase 20 anos depois do grande desapontamento. Receio daquelas pessoas de que o processo institucional enrijecesse o funcionamento e se perdesse a essência. Os anos transcorreram e Deus identifica a igreja como Laodiceia, que precisaria de um sacode para acordar de novo para a sua real necessidade. Menina dos olhos de Deus, mas que precisa ser umedecida pelo Espírito novamente. Tá tudo escrito, né? Só a gente estudar, tá tudo lá, tá tudo lá. O Espírito Santo é verdadeiramente Deus. As Escrituras veem o Espírito Santo como sendo Deus. Pedro mostrou a Ananias que, mentindo ao Espírito Santo, ele mentira não aos homens, mas a Deus. É só você ler em Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. O Espírito Santo é Deus e nós não temos nenhuma dúvida disso. As obras de Deus são também associadas ao Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Tanto a criação quanto a ressurreição envolveram-no. Disse Jó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, verso 4. O salmista acrescenta: envias o teu Espírito e eles serão criados. Salmo 104, verso 30. Paulo exclamou: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que habita em vós, Romanos 8, verso 11. Somente um Deus onipotente e pessoal, e não uma influência impessoal ou um ser criado, poderia executar o milagre de trazer o divino Cristo à existência através de Maria. No Pentecostes, o Espírito Santo tornou o homem Jesus universalmente presente em todos os recipientes que desejaram recebê-lo. Aqui se está falando exatamente sobre Atos 2 e depois sobre a necessidade do cristão pedir o enchimento do Espírito constantemente. O Espírito Santo é considerado em pé de igualdade com o Pai, o Filho, na fórmula batismal. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28, verso 19. Na bênção apostólica que está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. E na dissertação a respeito dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, verso 4 e 6. Veja que coisa linda como a Igreja Adventista do Sétimo Dia ama a Bíblia, não é? Hein, Marcelo? Quando você não abre a telinha, eu fico aqui procurando você, viu, varãozinho? Oi, Rafa, tudo bem? Rafa, você está prestando atenção e eu gosto disso. É muito legal. Olha como é que a Rafa está adorando conosco, prestando atenção, inclinada, né, Rafa? Bom dia, viu? Deus te abençoe, viu, lindinha? Que bom que você está aqui adorando com a gente aí na sua casa. Legal, né, irmãos? Isso. A pessoa está bem assim, ó, aprendendo. E é bom ensinar. Verônica, que notícia boa eu recebi ontem, irmã. Que maravilha, ó. Obrigado demais, viu? Você e seu esposo são uma bênção na minha vida. Bom, vamos para cá. Embora
embora todos sejam iguais, existe uma distribuição de funções que opera dentro da Trindade. Falando agora sobre o Espírito Santo e a sua divindade. Isso aqui é muito legal. Embora todos sejam iguais, existe uma distribuição de funções que opera dentro da Trindade. Isso aqui é top demais, irmãos, porque nós, na fase que vivemos, precisamos entender o plano da redenção em suas fases: Pai, Filho e Espírito Santo. E como cada função deles é executada e como gradativamente, nas eras, esse plano foi sendo desenvolvido e como o comportamento do adorador muda em cada fase dessa, completando a resposta do adorador. E deixa eu dizer para você, irmão, eu e você fazemos parte do período mais maduro do plano da redenção, mas também o mais desafiador. A verdade acerca dessa divindade é assim, ó. A verdade acerca do Espírito Santo é melhor compreendida quando a vemos através de Jesus Cristo. Quando o Espírito vem aos crentes, ele vem como Espírito de Cristo. Ou seja, ele não vem de seu próprio direito, apresentando suas próprias credenciais. Sua atividade histórica centraliza na missão do Salvador, que é Cristo. O Espírito Santo esteve ativamente envolvido no nascimento de Jesus. Confirmou o seu ministério público por ocasião do batismo, está em Mateus 3, 16, 17, e aplicou os benefícios do sacrifício expiatório de Cristo e de sua ressurreição à humanidade, Romanos 8, 11, ou seja, é muito claro nas Escrituras, ele veio para glorificar Jesus Cristo. Na organização interna da divindade, o Espírito Santo parece desempenhar o papel de executor. Quando o Pai entregou seu Filho ao mundo, João 3,16, foi ele concebido através do Espírito Santo, Mateus 1, verso 18 e 20. O Espírito Santo veio para completar o plano, para torná-lo realidade. Podemos ver reflexos da obra criadora do Espírito quando contemplamos a obra de recriação que ele opera em cada pessoa que abre o coração a Deus. Deus executa sua obra no coração dos indivíduos através do Espírito Criador. Assim, na encarnação, olha que lindo, olha que lindo isso aqui, irmão, ó. Assim, na encarnação, na criação e na recriação, o Espírito vem para tornar realidade as intenções de Deus, ou seja, sem o Espírito Santo, as intenções de Deus não acontecerão no coração do homem. Pastor Adevaldo, Aliomar, Pastor Arão, Pastor Esmeraldo, Gilberto, Gilson Almeida, Pastor Gilson, Pastor Joaquim, Pastor José Alves, Pastor José Carlos, Leidivan Rossi, Carlos Nascimento, Francisco e todos os outros. Sem o Espírito Santo, as intenções salvadoras de Deus no coração do homem são nada. Por isso ele enviou o Espírito Santo. Não são as intenções de Deus que são ineficientes, de forma nenhuma. Mas o coração humano, sem a influência do Espírito Santo, é incapaz de reconhecer a Deus. Incapaz. De tão destruidor que é o pecado. Vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo agora? A intenção divina para nós é que sejamos lugares de habitação para o Espírito Santo. 1 Coríntios 3, verso 16. É só você lá. A intenção divina para nós é que sejamos lugares de habitação para o Espírito Santo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Muito interessante sobre essa habitação. João Batista afirmou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas os evangelhos não revelam que Jesus houvesse batizado com o Espírito Santo. Poucas horas antes de sua morte,
Jesus prometeu aos discípulos: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24:49. Esse poder seria recebido ao descer sobre vós o Espírito Santo, fazendo com que o testemunho dos crentes se estendesse até os confins da terra. O texto que vai no link Atos 1, verso 8. Jesus não batizou com o Espírito Santo enquanto os discípulos batizavam na água. Jesus não batizou no Espírito Santo do alto da cruz quando ele morreu. Jesus não batizou com o Espírito Santo assim que ele ressuscitou. Jesus só batizou com o Espírito Santo depois que ele foi entronizado. Na entronização de Cristo, no envio do Espírito, inicia a fase da dispensação do Espírito. Para que Jesus pudesse batizar a igreja plenamente com o Espírito Santo, era necessário que ele fosse, senão o Espírito Santo não poderia ser enviado. E só depois de Cristo ir, Marcelo Novaes, em Lene, só depois que ele fosse, é que ele poderia enviar o Espírito Santo. Antes disso, o Espírito Santo sempre trabalhou, queridos. O Espírito Santo sempre atuou dentro do homem. É só você olhar no Antigo Testamento, como quantas vezes o Espírito Santo atuou de maneira sobrenatural no Antigo Testamento. Só que, a partir de Atos 2, ele não vem apenas para agir dentro do homem, mas ele vem para ser o líder do plano. Muda tudo. Muda tudo. Em Atos capítulo 2, Jesus vai em forma corpórea para o céu e depois inicia juízo em 1844 no Santuário Celestial e está executando o juízo investigativo agora. E ele enviou o Espírito Santo para, como seu representante, tornar eficiente tudo que ele e o Pai fizeram até aquele momento. Extraordinário entender isso. Queridos, entender que o Espírito Santo sempre trabalhou, mas não plenamente, e que depois de Atos 2 ele começa a agir plenamente e assume a ponta, a liderança do plano, glorificando a pessoa de Cristo, exige do adorador desta fase um comportamento muito específico. Muito bem. Vamos continuar na nossa caminhada, porque esse tema ele é longo e eu não tenho tempo para esmiuçá-lo todo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2, verso 2 a 4. As missões de Jesus e do Espírito Santo eram, pois, totalmente interdependentes. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus houvesse completado sua missão. Jesus, a seu turno, foi concebido pelo Espírito Santo, Mateus 1, 8, 21. Batizado pelo Espírito Santo, Marcos 1, 9 e 10. Conduzido pelo Espírito Santo, Lucas 4, verso 1. Executou seus milagres através do Espírito Santo, Mateus 12, 24 a 32. Ofereceu-se a si mesmo no Calvário pelo Espírito, Hebreus 9, 14 e 15. E foi em parte ressuscitado pelo Espírito Santo, Romanos 8, verso 1. E hoje, o Espírito Santo é o comunicador entre Jesus e o Pai com a igreja. Todas as cartas de Apocalipse, capítulo 2, Eliane Bispo, todas elas, pastor Gilberto Ludogério, terminam dizendo assim, ó: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo é o elo entre o céu e a terra. Amigo, deixa eu dizer para você, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você pode frequentar a igreja, pode ser pastor, você pode ser um excelente professor de escola sabatina, você pode ser apresentador da Novo Tempo, você pode trabalhar numa rádio Novo Tempo, você pode ser um evangelista você não está ligado aos céus. No final da caminhada, você não vai ser
sequer identificado para entrar na festa. Você será sempre um desconhecido. Não é o que você faz. É o que você faz pela habitação interna do Espírito Santo. Escute aqui, ó. Escute aqui. Não é o que você faz. É o que você faz pela habitação interna do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Bom, qual foi a missão do Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos conduz a uma profunda convicção do pecado, especialmente do pecado e de não aceitarmos a Cristo, está em João 16:9. Em segundo lugar, o Espírito Santo insiste em que todos aceitem a Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos adverte da realidade do julgamento, o que representa uma poderosa ferramenta para despertar as mentes obscurecidas pelos pecados, dando-lhes consciência da necessidade de arrependimento e conversão. Uma vez que nos arrependemos, podemos experimentar um novo nascimento através do batismo nas águas e o batismo do Espírito. João 3, verso 5. Nossa vida passa a ser uma nova vida, pois nos tornamos o lugar de habitação do Espírito Santo. Aí eu adiciono assim, ó. Se continuarmos a buscar o enchimento dele através de um pedido, de um clamor insistente. Sua santificadora influência conduz à obediência. 1 Pedro 2, verso 1. Pedro diz que Deus concedeu o seu Espírito àqueles que lhe obedecem continuamente. Atos 5:32. Dessa forma, os crentes são advertidos contra o resistir, entristecer ou apagar o Espírito, que está lá em Atos 7:51, Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Agora, deixe-me dizer uma coisa, queridos. O que a obediência é? Ó, preste atenção aqui, ó. Você não obedece para receber o Espírito. Você recebe o Espírito para obedecer. O homem é incapaz de obedecer. Ou quando você sente vontade de obedecer, vontade de alinhar a sua vida com os ditames da palavra de Deus, tenha consciência, é o Espírito de Deus já agindo em você. É ele quem provoca a obediência. Quando você se arrepende dos seus pecados, ô meu amadinho, deixa eu dizer para você aqui, ó, é o Espírito Santo, Maria Messias, que provoca em você o arrependimento. Quando você ama, Lene, ô meu amorzinho, entenda uma coisa, Lene, o amor que nasce em seu coração de Passos foi o Espírito Santo que derramou em você, amadinha. Por favor, quando você sente vontade de levar o evangelho a alguém, ô meu amigo, pelo amor de Deus, entenda, foi o Espírito de Deus quem provocou isso. Tudo é deles. Tudo é do trio. Tudo é uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós só recebemos as bênçãos. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Bom, continuando, Pedro diz que Deus concedeu o seu Espírito àqueles que lhe obedecem, continuamente, como eu acabei de falar. O que o Espírito Santo faz em favor dos crentes? Depois você pega e lê, tá? Ele os assiste, ele revela a verdade de Cristo, ele traz a presença de Cristo. Assim, a única forma pela qual os crentes podem permanecer em Cristo é através do Espírito. Ele conduz a operação da igreja. Ó, vou ler aqui para você ver que coisa interessante. O Espírito Santo achava-se intimamente envolvido na administração da igreja apostólica. Ao selecionar missionários, a igreja obteve sua orientação através da oração e do jejum, Atos capítulo 13. Os indivíduos escolhidos eram conhecidos por sua disposição em aceitar a direção do Espírito Santo. O livro de Atos os descreve como cheios do Espírito Santo, Atos 13. No verso 52, suas atividades achavam-se sobre o controle do Espírito, Atos 16. Paulo fez
recordar aos líderes da igreja que eles haviam sido colocados nas respectivas posições pelo Espírito Santo. Atos 20, verso 28. De novo, vamos relembrar Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, era uma igreja com a profunda intimidade com o Espírito Santo. Ele concede dons especiais à igreja. Ele ocupa o coração dos crentes. O recebimento interior do Espírito Santo, que nos transforma à imagem de Deus, prossegue através da obra santificadora que em nós iniciou através do novo nascimento. Deus nos salvou de acordo com sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito capítulo 3, versos 5 e 6. A ausência do Espírito que faz com que seja tão sem poder o ministério evangélico. É a ausência do Espírito que faz com que seja tão sem poder o ministério evangélico. Erudição, talento, eloquência e todos os dotes naturais ou adquiridos podem estar de posse da pessoa. Entretanto, sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, nenhum pecador será ganho para Cristo. Meus amados, sendo assim, por que eu passei 20 anos sem ouvir sobre o Espírito Santo? Sendo algo tão importante, por que eu passei tanto tempo da minha vida sem um pastor encostar em mim e me discipular para que eu fosse um homem cheio do Espírito Santo, para que eu soubesse como ser cheio do Espírito Santo? Porque eu não recebi nenhum treinamento como ancião de igreja por muitos anos de como ser um ancião cheio do Espírito Santo. Por que eu não recebi nenhum treinamento de como ser um pai cheio do Espírito Santo para minha filha não correr o risco de se perder? Por que eu não recebi nenhum treinamento como esposo cheio do Espírito Santo para manter meu casamento? Por quê? Se ele e é tão vital da maneira como a gente acabou de ler aqui, por que é tão esquecido? O pastor Helmut, que escreveu o livro Passos do Reavamento para o Reavamento Pessoal, ele escreve em seu livro e ele pede desculpas. Sabia? Ele pede desculpa, porque durante todo o seu ministério, ele nem sabia e nem ensinou sobre isso. Ah, então o pastor Helmut não sabia nem acreditava no Espírito Santo? Claro que sim. Mas o que o pastor Helmut sabia e conhecia a respeito do Espírito Santo era sobre a teologia do Espírito. O Espírito Santo é Deus. Isso que eu acabei de ler aqui, que o Espírito Santo, se eu não me engano, minha internet está dando um probleminha, né? Só um momentinho, queridos. Só um momento. Não saiam daí, tá? Roger, é, Tá normal, pastor. não é porque ela vai ter problema aqui. Agora ela voltou a normal, está oscilando. Me dá só um minutinho, eu já volto. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.
um minutinho, queridos, só um minutinho. Estranhamente, meu computador está conectado à base para nossa transmissão e a bateria do computador não estava carregando. E aí eu tive que fazer, ligado mesmo, tranquilinho, tive que fazer um pequeno ajuste. Mas já deu tudo certo. Por isso que eu senti minha imagem oscilar um pouco. Bom, vamos voltar ao tema. O Espírito de Deus não tocaria nenhum coração, estava refletindo. A ausência do Espírito Santo que faz com que seja. É a ausência do Espírito Santo que faz com que seja tão sem poder o ministério evangélico. Erudição, talento, eloquência e todos os dotes naturais ou adquiridos podem estar de posse da pessoa. Entretanto, sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, nenhum pecador será ganho para Cristo. Está no livro. Está no livro. Esse resumo que eu fiz agora, ele vem do livro Nisto Cremos. Agora, não pisca o olho. Dá uma olhada no que você vai ver agora. Bom, esse é o tema de hoje, né? Aí, Espírito Santo. No plano de restaurar nos homens a imagem divina, foi estipulado que o Espírito Santo atuasse na mente humana e fosse como a presença de Cristo, uma influência modeladora no caráter humano. Pare e olha para mim aqui. Vamos agora. Isso aqui você não vai encontrar nos livros, isso aqui você não vai encontrar no Tratado de Teologia, você não vai encontrar no livro Nisto Cremos, muito embora esteja na Bíblia e a grande quantidade no Espírito de Profecia. Por quê? Eu procurei literatura que falasse sobre isso e não encontrei até me deparar com o livro A Vinda do Consolador e com o livro do Helmut. Fora isso, o que nós temos de conteúdo é este que eu acabei de apresentar. Fino, poderoso, bíblico, mas que traz uma teologia e não traz a segunda parte do processo, que é esta parte do relacionamento. A nós nos pareceu bem, a nós e ao Espírito Santo nos pareceu bem, sabe? Essa intimidade com o Espírito Santo. A nossa teologia é precisa em afirmar que ele é Deus, que ele convence do pecado, da justiça, do juízo, que ele faz parte da Trindade igual, funções diferentes. É importante, sem ele nada, só que a ideia de como buscar o Espírito Santo, como estar cheio dele, o passo a passo, está ausente da nossa literatura. Isso precisa ser amadurecido, inserido em tudo que nós fazemos. Então, não pisca não, que a gente vai estudar isso agora e é muito importante para a gente, tá? Virtualmente, fazemos o solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que daí em diante nossa vida será imersa na vida dessas três pessoas, três grandes personalidades. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós fazemos um juramento, Maravilhosa Graça, página 147. Fazemos um juramento de que vamos agora viver uma vida imersa na vida dessas três grandes personalidades. Imersão no Pai, imersão no Filho e imersão no Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Imersão na dispensação do Espírito. O fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos, quando quer que os invoquemos. Olha aqui, queridos, ó. Esta última frase é muito importante. Se você não invocar o Pai, ele não trabalhará, porque Deus não faz aquilo que eu não peço. Se você não invocar o Filho, ele não vai atuar, porque Deus não faz aquilo que eu não peço. Se você não invocar o Espírito Santo, ele não vai atuar, porque o Espírito Santo não pode fazer aquilo que eu não peço. Claro, eu estou falando de quem já está no reino de Deus. Lá fora,
lá fora. A atuação do Espírito Santo é de fora para dentro. É a graça que opera para você crer. Quando eu entro no reino, é a graça que coopera para você continuar crendo. E na hora que eu vou depender da graça que coopera, ela virá quando eu clamo, quando eu peço, quando eu imploro. É preciso entender isso. O Espírito Santo tem dois lugares de atuação: de fora para dentro, de dentro para fora. Graça que opera. É Deus quem opera tanto em você o querer como o efetuar. O querer, o Espírito Santo está trabalhando em todo mundo. Está trabalhando em todo mundo. Tem gente que não vai aceitar e vai se perder. Mas a graça que coopera para a transformação do ser humano, quando você aceita Jesus e é batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa graça que coopera só vai ser transformadora se você, adorador, pedir e clamar e implorar. Você tem que entender isso. Qual a diferença entre as virgens prudentes e imprudentes? É que as imprudentes foram batizadas nas águas, receberam o Espírito Santo, insuficiente para ir até o final da caminhada. Mas as prudentes foram batizadas nas águas e receberam o Espírito Santo todos os dias e tinham azeite de sobra para esperar o noivo. De onde vem esse azeite de sobra? Graça que coopera. Como é que eu recebo a graça que coopera? Pedindo, pedindo, pedindo. Precisamos estudar sobre isso. Precisamos ensinar ao povo isso. Isso é fundamental. Bom, na caminhada diz assim, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Gálatas 4, verso 4 e 5. Plenitude do tempo, horário para o nascimento, dia para o nascimento. Jesus nasceu, ele foi batizado, Jesus morreu, tudo dentro detalhadamente da profecia que tinha a ver com ele. Então, o Antigo Testamento foi liderado pelo Pai, Filho e Espírito Santo na liderança do Pai. A fase de Cristo foi liderada por ele na companhia do Pai e do Espírito Santo. A fase do Espírito Santo, ele lidera na companhia do Pai e do Filho, nunca separados um do outro, mas em fases diferentes, funções diferentes. Lembra que lá no início eu li no livro, funções diferentes, absolutamente iguais, com funções diferentes. Aqui, na plenitude do tempo, começa a segunda fase do plano, quando Jesus nasce. A partir daí, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Presta bem atenção. Quando a fase de Jesus acontece, uma nova característica do adorador acontece. No Antigo Testamento, ninguém pediu nada em nome de Jesus, muito embora cresça em Cristo e esperasse a sua vinda. Mas ninguém pediu nada em nome de Jesus. Depois que ele vem e cumpriu a fase dele, lembra que ele não poderia enviar o Espírito, a não ser que ele concluísse a sua fase e ascendesse ao céu. Ele ascendeu ao céu, mas disse: agora é o seguinte, o pessoal aí que crê em mim, vocês terão que pedir tudo em meu nome. Fase diferente, atribuições diferentes do adorador. Ninguém no Antigo Testamento pediu em nome de Jesus. Mas depois de Cristo, sim. Ninguém no Antigo Testamento foi batizado por imersão, mas depois de Jesus, sim. E durante o seu ministério já eram batizados assim. Ninguém no Antigo Testamento comeu a Páscoa com o pão sem fermento e o suquinho de uva, mas no Novo Testamento, sim. Cada fase, um comportamento e atribuições diferentes do adorador. Então, Jesus disse: ó, eu vim, cumpri minha parte, tudo agora vai ter que ser em meu nome, porque eu sou o centro do plano. O Pai me enviou, eu me entreguei, e o Espírito Santo veio ser meu representante. Eu sou o centro porque fui eu, Jesus Cristo, que entre nós escolhemos que eu deveria me envolver de carne humana. Até agora nada pedi sem meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Aí
Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou enviá-lo. Olha aqui, amados, preste bem atenção uma coisa. Era necessário que Cristo fosse para que o Espírito fosse enviado. Aqui, nesse texto, começa a terceira fase do plano da redenção. Cristo é glorificado e o Espírito Santo é enviado. Atos 2 acontece e eles são cheios do Espírito Santo. Aí, nós vamos pegar o que está escrito no Desejado de Todas as Nações. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que não subisse ao alto. Limitado pelo corpo glorificado. Cristo deixou de ser onipresente? Não, ele não deixou. Cristo continua com todos os atributos divinos. Todos. Cristo nunca deixou de tê-los e nunca deixará. Uma coisa é você não poder fazer algo, outra coisa é você escolher fazer diferente. E o que Cristo fez foi escolher uma maneira diferente para executar sua onipresença através do Espírito Santo. Ele é presente em todo ser humano. Que eu acabei de ler, quando o Espírito Santo vem, traz a própria pessoa de Cristo habitando dentro de mim. Ele não deixou de ser onipresente, ele só escolheu executar sua onipresença enquanto ele executa juízo no santuário através do seu Espírito, que é exatamente igual a ele. Enquanto Cristo esteve aqui por 33 anos e meio, por 3 anos e meio em seu ministério, ele nunca deixou de ser onipresente, mas escondeu sua onipresença na humanidade. Ele não podia ser Deus para vencer o pecado. Ele venceu o pecado dependente do Espírito Santo, como todos nós podemos fazer. Que coisa linda, né, irmãos? Ele tem o corpo glorificado que nós teremos quando ressuscitarmos. Jamais seremos iguais a ele, porque ele é Deus. Mas ele carregará para sempre as marcas da salvação no seu corpo, como evidência do amor de Deus. Que coisa extraordinária. O plano da redenção é um negócio lindo demais, irmãos. É lindo demais, é lindo demais. Vamos continuar? Então, Atos 2 acontece, e aí os concílios dos céus, depois de Atos 2, depois que Jesus foi glorificado, depois que ele iniciou seu ministério no santuário celestial, lá no céu tem concílios. Os concílios dos céus estão olhando para ver que está se tornando conhecido o significado da dispensação do Espírito Santo. Irmão, pelo amor de Deus, para aqui, ó, para. O céu está olhando para ver se nós ensinamos para os crentes adventistas do sétimo dia como é que o processo do plano acontece e como é que a dispensação do Espírito se desenvolve. Eu nunca tinha ouvido sobre isso. Por que não? Vamos continuar? Olha que coisa linda. O mesmo texto. Como através da operação desse instrumento divino do Espírito Santo, as mentes dos homens, corrompidas e maculadas pelo pecado, podem perder o encanto pelas mentiras e apresentações de Satanás, volvendo-se para Cristo como sua única esperança e seu salvador pessoal. Olha só, o céu está interessado em saber se a gente está ensinando que as pessoas se livram do pecado e olham para Cristo através da operação do Espírito Santo na sua dispensação, no período de sua liderança da igreja. O céu está interessado se nós ensinamos isso. Que coisa, que coisa.
Cristo declarou que depois de sua ascensão, havia de mandar à sua igreja, como supremo dom, o Consolador. Olha aqui, querido, o que ela diz aqui, ó. O Consolador que lhe devia ocupar o lugar. Esse Consolador é o Espírito Santo. Ele vem como representante para liderar o plano. Ellen White diz assim: Cristo, grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos de que escolher, mas aquele em que mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. Falando sobre Cristo, ela diz: cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso. Sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir aos outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestiais, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Agora me diga uma coisa, irmãos: cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Como é que ele recebia novo batismo do Espírito Santo todo dia? Como? Orando? Lendo? Jejuando? Também. Mas tem uma coisa que nós não podemos realmente deixar de prestar atenção e seguir nesse caminho. Olha aqui que coisa tremenda, ó. É o Espírito que torna eficaz o que foi executado pelo Redentor do mundo. Não teria nenhum sentido o trabalho do Espírito Santo aqui se Cristo não estivesse ministrando no céu santuário. Não teria nenhum sentido a ministração de Cristo no santuário se o Espírito de Deus não estivesse ministrando aqui. Tudo isso sobre a gestão do Pai das luzes. É pelo Espírito que o coração é purificado, pelo Espírito o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para imprimir seu caráter na igreja. É o privilégio de todo filho e filha de Deus ter a presença permanente do seu Espírito. Queridos, Cristo nos salva. Cristo morreu substituto, Cristo ressuscitou o Salvador, porque se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Preste atenção, Cristo morre substituto e ressuscita Salvador, porque se ele não ressuscita, é vã a nossa fé. E ele envia seu Espírito para transformar o homem na imagem dele mesmo. Então, o papel de transformar o homem é do Espírito Santo. O papel de salvar o homem é de Cristo. O papel de ceder o Filho para a salvação do homem é do grande gestor do universo, Deus o Pai. Iguais com funções diferentes. Deus cede seu Filho de forma altruísta morre por nós, se torna o nosso substituto, o nosso Salvador, o nosso intercessor, nosso advogado no céu, nosso sacerdote, nosso representante nas cortes celestiais, enquanto o Espírito Santo é o agente que transforma a imagem do próprio Cristo, o ser humano que aceitou Jesus como Salvador. Iguais, com funções diferentes. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Irmão, é o período de pedir o Espírito. Olha aqui para mim, ó. Ei, nós não devemos pedir mais o Espírito Santo de Atos 2. O derramamento histórico do Espírito Santo já aconteceu. Eu não devo pedir mais, porque já aconteceu. Eu devo pedir o batismo diário do Espírito, diário, e devo clamar pela chuva serôdia, que está aí à frente, e depende do despertamento da igreja para ela vir. Muito conteúdo, né, para um dia só, mas vai ficar muita coisa para trás ainda. Pedir-lhe a bênção, o Senhor espera que lhe o peçamos. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo coração. Se no momento em que Cristo veio à Terra, amados, ele disse que depois dele, isso aqui é importante, viu? Presta atenção, por gentileza. Ei, acorda, meu filho, presta atenção. Se Jesus, quando veio, disse que depois dele era necessário que o adorador, depois da sua fase,
pedisse em nome dele, depois que ele foi no início da fase do Espírito Santo, começa uma nova atribuição para o adorador. Ele deveria pedir o Espírito Santo. Pastor, onde é que está isso aí? É só abre a sua Bíblia lá. Lucas capítulo 11. Dê lá comigo. Verso 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Irmão, olha aqui para mim, amado. Presta atenção aqui. Ô nenenzinho lindo. Ei. Ô Carmel. Carmel. Presta atenção. Ô Giovani. Ô Verinha Portes. Chaveirinho. Símbolo da sala 57, sua lindinha. Ô Nájila, sua lindinha, eu tô de olho em você, viu? Coisa boa. Presta atenção aqui, irmãos, pelo amor de Deus. No Antigo Testamento, ninguém pediu em nome de Jesus. Jesus veio, foi ao céu e disse, agora é em meu nome. Depois que ele veio, foi aos céus e disse, agora em meu nome vocês devem pedir o Espírito Santo, porque quem não clamar não vai ter. Estranhamente, nós não temos isso em nossa literatura. Estranhamente, não temos isso em nossos livros. Estranhamente. Precisamos amadurecer na compreensão disso. Por isso, Ellen White diz que no final do tempo, antes da vinda de Cristo, o povo de Deus compreenderia melhor a promessa do Espírito Santo. Ela está dizendo, tem coisas que não eram compreendidas e que serão compreendidas. Está escrito lá, mas a gente não conseguia ver. Gente, eu estou parecendo careca, mas eu não sou assim não, viu, irmão? Nenhum problema com outros careca não, viu, pai? Mas é porque tem muita luz aqui na minha frente. Meu pai é eterno. Então vamos continuar, né, Giovani? Prestou atenção? No Antigo Testamento, amados, ninguém pedia em nome de Jesus. Ele veio, fez a fase dele, agora era em nome dele. Terminou a fase dele, enviou o Espírito. Tem que dizer assim, ó, vão pedir em meu nome o Espírito Santo, porque quem não pedir não tem. A diferença das virgens, irmãos, é que elas todas tinham Espírito, só 5 tinham de sobra, porque elas pediram durante toda a sua experiência religiosa. Pareceu bem ao Espírito e a nós. Os crentes do novo, da fase, da dispensação do Espírito, eles precisam ter intimidade com o Espírito Santo. Meu Deus, e ele foi estranho para mim durante 20 anos. E aí eu prometi, irmãos, depois que eu entendi que ele tem que ser um amigo de caminhada, depois que eu entendi que para recebê-lo eu tenho que pedir, depois que eu entendi que eu tenho que depender dele, porque ele representa Cristo, eu prometi a Deus que até eu morrer, se Jesus não voltar, eu vou ensinar isso para todo mundo e vou tentar viver isso ao mesmo tempo. Eu prometi a Deus. Eu prometi a Deus. Estou cumprindo a promessa. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo o nosso coração. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Peçam. O período é para pedir. Peçam. Quem pede, tem. Quem não pede, não tem. Olha o que ela diz em Testemunhos para Ministros, na página 174. O poder de Deus, o Espírito Santo espera seu pedido e recepção. Meu Deus, o Espírito Santo está esperando a igreja pedir. O que precisamos é do batismo do Espírito Santo. Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira muito notável, mas nunca em sua plenitude. Quando o Pai dirigia o plano, o Espírito Santo agia, mas não em plenitude. Quando Cristo liderou o plano, o Espírito Santo agia, mas não em plenitude. Quando Cristo enviou o Espírito Santo, ele passou a agir em plenitude. E o lugar de habitação do Espírito Santo é dentro do crente para aquele que pedir. Enchei-vos do Espírito. E aqui eu vou usar os minutos finais dessa apresentação para deixar claro para nós algumas coisas. Enchei-vos do Espírito. Está em Gálatas, tá bom?
Enchei-vos do Espírito. Amados, isso aqui é um negócio assim super precioso de entender. Esta palavra encher aí no português é encher só até a tampa. Mas no grego, na língua original, a palavra encher ali, a ordem de se encher do Espírito, é uma ordem, viu, irmãos? É um mandamento. Está no imperativo. É uma ordem. Senta! Levanta! Encha-se! É uma ordem. É um mandamento. Isso aí não é uma opção. Ah, se eu não quiser me encher do Espírito, eu não preciso. Não, é uma ordem. Você tem que cumprir essa ordem, crente. Você tem que cumprir essa ordem. Minha internet, queridos, ela não tá legal. Ora aí para ficar bom, que eu tenho que terminar esse tema na mesma, na mesma, na mesma força que nós começamos. O pastor Arão vai orar conosco na intercessão do mosaico hoje. Que bênção, não? Deixa eu ler aqui o que eu quero ensinar para vocês. Olha aqui, ó. Diz assim: essa ideia de enchei-vos não é uma opção. A expressão enchei-vos em grego, plerouste, está de modo imperativo, o que significa que é uma ordem a ser obedecida, não uma sugestão ou opção. É um mandamento direcionado a todos os crentes e não apenas a uma elite espiritual. Esse encher aí é uma ação contínua e passiva. O verbo está no tempo presente e na voz passiva. Isso implica presente contínuo. Significa ser continuamente e progressivamente cheio do Espírito Santo. Não é evento único, mas um estado de vida constante. A voz passiva do verbo significa deixe-se encher ou sejam preenchidos muitas vezes e constantemente. O crente não produz o enchimento por esforço próprio, mas submete ao controle do Espírito Santo, que é o agente do preenchimento. Enchei-vos é uma ordem, é um mandamento. Como é que eu me encho? Pedindo, 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 pedindo. Vamos lá? Eita, que coisa boa, né? Então, prestem atenção. Digo-vos, pois, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O verbo andar, no grego, é traduzido por peripatel, que significa caminhar ao redor, levar uma vida. Na Bíblia, este verbo é frequentemente usado para descrever o modo de vida e conduta moral ou a direção geral de uma pessoa que uma pessoa escolhe seguir. Andar no Espírito, portanto, significa viver a vida sob a direção do controle e influência dele, como resultado do pedido. Permitir que o Espírito guie suas decisões, pensamentos e atitudes, fazer a vontade de Deus revelada pelo Espírito, o caminho diário a ser trilhado. Então, percebe? Você pede, se enche e anda. E depois, você vai para Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esta oração, queridos, é uma ação constante. A palavra orai, no grego, é proseukomai, que está no particípio presente em grego, indicando uma ação contínua e habitual. Esses ossos, Ezequiel 37, representam a casa de Israel, a igreja de Deus, e a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo.
O Senhor precisa soprar sobre os ossos secos para que vivam. O Espírito de Deus, com seu poder vivificador, precisa estar em todo ser humano para que todo músculo e nervo espiritual esteja em atividade. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego de Deus, há entorpecimento de consciência e perda da atividade espiritual. Ellen White está escrevendo isso em uma meditação dela. E recebereis poder na página 44. Muitos que se acham destituídos de vida espiritual têm seus nomes nos registros da igreja, mas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres, e ser considerados como pessoas que vivem. Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem e estão mortos. Esse texto é muito duro, mas é com ele que eu encerro aqui. Toda a teologia que está em nossos livros precisa ser seguida dos passos práticos de como eu recebo esse Espírito. Só saber que ele age, mas eu tenho que ensinar como, né? E o como é, a partir da dispensação do Espírito, pedir, se encher, andar e orar nele. A sequência, comportamento do crente da dispensação do Espírito. Pedir em nome de Jesus, se encher para andar nele, para orar nele. Isso aqui é comportamento de crente da nova dispensação. Comportamento do crente da nova dispensação. Curiosamente, ao estudar tanto o livro Nisto Cremos e o Tratado de Teologia, curiosamente, nenhuma dessas passagens, nem Lucas, nem Gálatas, nem Efésios, são citados no estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Você ouviu o que eu disse? Estudando o livro Nisto Cremos e o Tratado de Teologia, depois pode ir lá e conferir. Pode ir lá e conferir. Estudando Nisto Cremos, estudando o Tratado de Teologia, curiosamente, esses textos de Lucas, Gálatas e Efésios não aparecem quando estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque Ellen White diz que antes da volta de Jesus, a promessa do Espírito Santo deveria ser compreendida pelo seu povo? Por que eu não aprendi isso? Porque não está contido. E nós precisamos inserir isso. Nós precisamos amadurecer a ideia. Nós precisamos completar a teologia do Espírito. Está tudo aí. Só estudar. Só viver. Só glorificar a Deus, porque essa igreja é conduzida por Ele. Ele disse que seria assim. Comportamento do crente da fase da dispensação. Em nome de Jesus, pedem. Em nome de Jesus, se enchem. Em nome de Jesus, andam. E em nome de Jesus, oram no Espírito. Por isso, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. É uma intimidade com Ele. E isto faz toda a diferença. Porque uma vez tendo recebido dessa maneira o Espírito, Ele derrama em nós o amor. Esse amor nos torna parecidos com Cristo. E nossa semelhança com Jesus prega o Evangelho. Viu? Entendendo o Espírito Santo dessa maneira, somos batizados pelo amor. O amor nos faz parecidos com Cristo. E pregamos o Evangelho com a nossa vida parecida com Ele. É tanta coisa em pouco tempo, né? Vamos orar. Pai bondoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo tema de hoje. É claro, é só
É só um pouquinho, Senhor. Isso aqui é só um pouquinho, já ultrapassei o tempo aqui. É só um pouquinho. Isso aqui é só um pouco. Que nós aqui nos dá vontade de pesquisar mais sobre isso e de orar mais por isso e de viver isso. Eu sou carente de viver isso. Eu preciso viver mais isso. Eu preciso de uma imersão ainda mais poderosa. Todo dia. Porque é isso que vai provocar o clamor pela chuva serôdia. É isso que vai provocar o anjo de Apocalipse 18 inundando o mundo de luz. É isso que vai provocar a pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. É isso que vai provocar a sacudidura, o joeiramento, a purificação da igreja do Senhor. É isso que vai preparar o povo para a vinda de Jesus nessa última fase que vivemos. Desperta a tua igreja, Deus. Desperta nossa associação geral, desperta nossas divisões espalhadas pelo mundo, desperta as uniões, os campos locais, as igrejas, os anciãos, os pastores, os líderes, as mulheres, homens, as crianças. Desperta-nos para a necessidade urgente de viver de acordo com a fase do plano em que vivemos, clamando pelo Espírito, se enchendo dele, andando nele, orando nele. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.